Meus irmãos da Igreja Batista da Lapa, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Nós hoje vamos meditar em mais um mandamento, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. É interessante nós observarmos o mandamento não furtarás sob a perspectiva do Novo Testamento. Quando o jovem rico aproximou-se de Jesus Cristo, ele aproximou-se com aquela pergunta que nós conhecemos, Bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos, Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Mateus 19, 17. Disse-lhe o jovem rico, quais mandamentos? O jovem rico até se comportou com uma forma um tanto arrogante, Porque ele queria que Jesus Cristo descrevesse esses mandamentos. Então, em Mateus 19, 18, disse-lhe Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, o mandamento de hoje, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, e que é interessante, Jesus Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo, sob a unção do Espírito Santo, disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Olha que interessante. Dentre aqueles mandamentos, o jovem entendia que já tinha cumprido todos, mas, sob o poder do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo atingiu o âmago, a questão principal naquele jovem. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres. E isso lhe afetou, e isso pesou-lhe em seu coração, retirou-se triste dali. O Novo Testamento tem uma perspectiva sobre o não furtar, sobre o furto. Outro texto interessante para que nós possamos considerar está em Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9, em que você vê na conversão de Zaqueu uma das evidências da conversão. Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Então você vê que no caso de Zaqueu, a salvação foi manifestada principalmente pelo fato dele querer devolver o que ele tinha defraudado a alguém. E ele diz, dou aos pobres metade dos meus bens. E de fato, desde o Antigo Testamento, o não furtar está relacionado à não opressão. O não furtar está relacionado a não oprimir, a não defraudar alguém no nosso relacionamento, no nosso cotidiano. Em Levíticos capítulo 19, versículos 11 a 13, em uma espécie de repetição do mandamento não furtar, diz assim, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Ou seja, você não poderá oprimir o seu próximo, nem poderá roubá-lo, e aquela pessoa que te presta serviço, aquela pessoa que trabalha para você, você não poderá reter o pagamento dessa pessoa nem até amanhã. De maneira que o conceito de furto no Novo Testamento tem essa conotação de que você tem um débito para com alguém. E é mais grave até do que o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento você vê o não furtar relacionado a deixar de defraudar. No Novo Testamento, você tem um rigor maior, porque a nova criatura não é dona de coisa alguma. E é isso que a gente precisa entender no Novo Testamento. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais,
Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Observe que o apóstolo faz um contraste, né? Aquele que furtava, não furte mais. Vai ter que fazer agora o oposto, já que é nova criatura. Vai trabalhar para repartir com o que tiver necessidade. De maneira que no Novo Testamento, o oposto de não furtar, ou melhor, o oposto do furto é servir para aquele que tem necessidade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 33 a 35, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, ele diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Não cobicei prata, não cobicei nem ouro, nem veste. Eu não furtei, não roubei ninguém. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. De maneira que você começa a ver no Novo Testamento essa perspectiva do conceito do furto, né? O contrário de furtar no Novo Testamento é não cobiçar nem ouro, nem prata, nem coisa alguma. Pelo contrário, é servir ao próximo com o trabalho de suas mãos. Esse conceito, meus irmãos, é muito severo de fato. Isso porque no Novo Testamento nós temos um rigor maior. Por que um rigor maior? Porque você tem ali o fruto do Espírito manifestado pela nova criatura. Por isso que não se espera da nova criatura nada menos do que isso. O fruto do Espírito. Não se espera da nova criatura nada menos do que essa manifestação de que ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus e agindo até de forma sobrenatural em relação ao seu próximo. Eu gostaria de lembrar de que um dos 5 votos para se obter poder espiritual de A.W. Tozer é: não seja dono de coisa alguma. Tozer gostava de dizer que seu carro, sua casa, seus bens são de Deus e estão a serviço dele. De maneira que, quando nós vemos no Novo Testamento essa perspectiva do não furtar, ela está sempre relacionada à ideia de que você não é dono de coisa alguma, pelo contrário, tudo que você tem é de Deus e está a serviço de Deus e do próximo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo diz na carta ao jovem presbítero Timóteo, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, você agir de forma pia, de forma piedosa, agindo no poder do Espírito Santo como nova criatura, já é fonte de lucro, já é fonte de grande ganho com contentamento. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, não somos donos de nada. Nada trouxemos, nada levaremos. 1 Timóteo 6:8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, com muitos desejos loucos e nocivos, porque esses desejos loucos e nocivos, essas concupiscências, submergem os homens na perdição e ruína. E por que eles são submersos na perdição e na ruína? Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É interessante também verificarmos que, se no Novo Testamento nós temos essa ênfase na ideia, no conceito de que nós não somos donos de coisa alguma, não temos coisa alguma, e tudo que temos pertence a Deus, está a serviço de Deus, a serviço dos nossos irmãos, isso quer dizer que você precisa livrar-se da cobiça, livrar-se da concupiscência, mas sob a ação do Espírito Santo de Deus. No Salmo 37, versículo 16, o salmista diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Mas por que o salmista já profetizava esse contentamento do justo? Porque no Novo Testamento, o justo, a nova criatura, tem um contentamento produzido pelo Espírito Santo que lhe dá a autonomia
que a nova criatura precisa. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 a 13, é um texto muito conhecido, né, que a gente costuma ler, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui, esse contentamento com o que tem, da parte de Paulo, é em grego uma palavra que a gente conhece muito bem, é a palavra autarquia. A autarquia é a ideia de que alguém não depende de nada nem de ninguém para se satisfazer, né? Ele já se contenta, já se satisfaz com o que tem. Olha que nível de autonomia a nova criatura tem. Não precisa furtar, não precisa cobiçar. Por quê? Porque ele já aprendeu a contentar-se com o que tem. Ele é uma autarquia no poder do Espírito Santo. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. De maneira que a autarquia, a nova criatura tem essa autarquia, essa autonomia, essa independência que é conferida, que lhe é dada no poder do Espírito Santo, e ele pode todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus lhe fortalece. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: sejam vossos costumes sem avareza. A avareza, o apego aos bens materiais, o apego ao dinheiro, aqui diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está diretamente relacionada a uma vida, a hábito que a pessoa pode assumir. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. Isso requer confiança, né? Como diz o Salmo 84, versículos 11 e 12, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Portanto, irmãos, essa perspectiva neotestamentária do mandamento não furtarás está fundamentada na confiança que a nova criatura tem de que o Senhor Deus é quem lhe sustenta. O Senhor Deus é aquele que não vai negar bem algum aos que andam na retidão. E quanto a tudo que temos, tudo que nós possuímos, na verdade não é nosso. Tudo que nós possuímos é do Senhor, veio do Senhor, é do Senhor e está a serviço do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.